irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo do Evangelho de Marcos. E o tema de hoje é a lição 8, Ensinando Discípulos, parte 2. Eu fiz a parte 1, agora eu vou fazer a parte 2. Antes da gente iniciar esse tema, eu preciso falar para vocês, meus irmãos, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para muitas pessoas. Me ajude aqui no YouTube. Peço a ajuda de vocês. Por favor, me ajude aqui no YouTube, meus irmãos. Então antes de a gente falar do tema, vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus, amado Pai, nos abençoe agora com esse estudo que vamos ter da lição, Pai. Nós possamos colocar em prática tudo que nós vamos aprender aqui na Tua Palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã em Cristo. Que o Senhor esteja com as necessidades deles, Pai. Eu não sei quais são as necessidades deles, Pai, mas que o Senhor sabe. É isso que eu lhe peço, meu Pai. Perdoe as nossas falhas, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. Que a Tua Palavra esteja em nossos corações. É isso que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos, meus queridos, Ensinando Discípulos, parte 2. Verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Quem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos? Jesus Cristo. Jesus veio nesse mundo, quando esteve aqui na terra, ele veio para servir. Jesus serviu as pessoas. Jesus mostrou a humildade, a compaixão de como servir as pessoas. E além disso, Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Jesus deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz, escorreu seu sangue naquela cruz. E Jesus nos libertou do pecado. A sua graça abundante tem que habitar em nossos corações. Nós temos que ser pessoas de Cristo aqui nessa terra, levando a sua palavra, falando do seu amor de Jesus para as outras pessoas, porque tem muitas pessoas que não conhecem o amor de Cristo. A luz de Cristo tem que habitar em nós. Nós temos que ser luz de Cristo aqui nessa terra, para as pessoas chegarem e perguntar: por que você é assim? Você é alegre, você é feliz? Daí você fala: eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Nós temos que levar o amor de Jesus para as pessoas. Aqui na parte de sábado, o que nós vamos aprender aqui na parte de sábado? Nós vamos aprender aqui a introdução da lição 8. Eu vou ler aqui para vocês. Nesta semana estudaremos Marcos 10, incluindo a sessão especial em que Jesus ensinou seus discípulos em preparação para a cruz. Cerca da metade do capítulo trata dos próprios discípulos e o restante trata de questões importantes para o discipulado, mas contadas através das lentes de outras pessoas que interagiram com Jesus. Os fariseus vêm e discutem com ele sobre o assunto do divórcio. Os pais levam seus filhos para que Jesus os abençoe. Um homem rico pergunta sobre a vida eterna e um cego pede para ver. O capítulo 10 de Marcos traz ensinamentos importantes sobre o que significa seguir a Jesus, especialmente no que se refere a viver aqui e agora. Casamento, filhos, como se relacionar com as riquezas e, por último, as recompensas e o custo de seguir a Cristo. Para completar, é relatada a cura de um segundo cego, que encerra a sessão. Ilustra de maneira muito bonita o custo e os resultados de seguir a Jesus. Juntas, essas lições preparam o seguidor de Jesus, seja os discípulos de 2000 anos atrás ou discípulos do século 21, para os desafios que acompanham o chamado para o discipulado. Então nós temos que ser discípulos, missionários de Jesus aqui na terra, levando a sua palavra. Como eu falei,
Nós temos que servir as pessoas, mostrar que você é diferente. As pessoas enxergam algo diferente em você e ela vai perguntar: por que você é diferente? Aí você fala para ela: eu tenho a luz de Cristo em meu coração. A luz de Cristo brilha em mim. Sejam pessoas brilhosas para Cristo, levando a sua palavra, falando do seu amor. Eu amo falar de Jesus para as pessoas, como estou fazendo aqui agora na internet, falando do seu amor, falando da sua palavra. Então vamos aqui para a parte de domingo. Plano de Deus para o casamento. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio? Que lições Jesus ensinou? Que lições Jesus ensinou sobre o divórcio? Os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar da sua mulher. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos de vista diferentes. A escola de Shammai era indiscutivelmente mais restritiva. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente. Se o divórcio era aceitável, por trás dessa pergunta, havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da sua esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão Herodes. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito, que está lá em Mateus capítulo 14, verso do 1 ao 12. Jesus respondeu indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, do versos do 1 ao 4, que descrevem um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Jesus praticavam o divórcio. Essa lei em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, pretendia proteger a mulher. Mas nos dias de Jesus, essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento. Ele observou que no início Deus fez um homem e uma mulher, dois indivíduos, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Ele então combinou essa verdade com Gênesis 2:4, que ensina que o homem deixa seus pais e se une à esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial, que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. Na lei de Deus, o homem não se separa da sua mulher. Deus não aceita o divórcio. Deus fica muito triste quando uma pessoa se separa. Mas na lei do homem acontece o divórcio. O que você tem que fazer quando você estiver se divorciando da sua esposa por qualquer motivo? E sua esposa se divorciando de você por qualquer motivo? Os dois têm que sentar e conversar para entrar num acordo, para não acontecer o divórcio. Imagine o casal que tem filhos. Os filhos vão sofrer com a separação dos pais. Vão sofrer. Por isso que Deus
fica muito triste com o divórcio. Por isso que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. Como fortalecer os casamentos na igreja e ajudar aqueles cujo relacionamento foi desfeito? Como eu falei, sentando e conversando, entrando num acordo para não haver o divórcio. Vamos para a parte de segunda-feira. Jesus e as crianças. Pergunta número 2. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? O que Jesus fez quando os pais levaram as crianças até ele? Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos na cultura predominantemente masculina, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto, para os recém-nascidos, bebês e crianças. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. As crianças trabalhavam muito cedo, já eram escravos, trabalhavam. Vamos ler lá em Gálatas 4, verso 1 e 2. Vamos lá para o livro de Gálatas. Aqui, Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 2. Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Então nós vemos aqui, o filho que ia herdar a propriedade do pai era tratado como escravo. Eles não eram dono da propriedade do pai, que o pai deixou para eles. Eles eram escravos. Verso 2. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Então as crianças eram sofridas, eram tratadas como escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes, bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Em Marcos 9, do 33 ao 37, então repreendia os que levavam crianças a Jesus para serem abençoadas, talvez pensando que ele não tivesse tempo para uma tarefa tão simples. Eles estavam errados. Jesus, indignado no Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas, que é interessante que uma de suas fortes reações tinha sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças. Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas. Devemos recebê-la na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e restrita em Deus. Não deixe que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenha os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhe dei motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se lá estivessem. Não fale de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não esperassem delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar tudo quanto faz a vida agradável. Então, criança tem que ser criança. Criança é pura. Criança tem que ter uma infância de criança, brincar. E no mundo antigo, as crianças eram tratadas como escravas. Elas trabalhavam cedo. As mães sofriam durante o parto.
E no mundo greco-romano, que nem eu falei, as crianças que nasciam com deficiência eram jogadas num rio. Imagine a mãe ali com essa criança deficiente chegar um greco-romano, um romano chegar a dar aqui a criança, jogar num rio, tirar dos braços da mãe. Imagine o sofrimento daquela mãe. Agora aqui eu vou mostrar um vídeo de uma criança para vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Olha como uma criança é pura. Eu vou mostrar ela aqui no meu celular, um vídeo dela. Preste atenção nesse vídeo. Papai do céu, olha como uma criança é pura. Seja sempre comigo e de mim nunca se esqueça. Queria hoje agradecer por tantas coisas que o Senhor me fez acontecer. Por ser inteligente, nunca a vida me esqueceu. Que o dia de presente, nunca a vida me deu. Amém. Como a história... Vocês viram o vídeo? Como uma criança é pura? Por isso que Jesus disse, não deixe as crianças vir a mim, para me abençoar elas. Criança é pura, criança é inocente. Para a gente entrar no reino de Deus, nós temos que ser como crianças, puras. Nós temos que ter a luz de Cristo em nossos corações. Falar do amor de Deus. Como essa criança está fazendo, orando. Olha o exemplo dessa criança. Nós temos que aprender muito com as crianças. Então, nós vamos aqui na parte de terça-feira. O melhor investimento. Que lições essenciais sobre a fé e o custo do discipulado para qualquer pessoa rica ou pobre são reveladas em Marcos? Eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 5, que eu vou ler isso aqui para vocês depois, meus irmãos. É sobre as riquezas. Eu vou ler aqui, abrir Mateus capítulo 5. Vou deixar aqui aberto para vocês. Depois eu vou ler. As atitudes do homem indicam sua sinceridade a seu respeito por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta central para o destino de cada pessoa. Quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu citando a segunda tábua do Decálogo. Novamente, o homem mostrou seu idealismo ao dizer que guardava tudo aquilo desde a juventude. De 4 evangelhos, só Marcos observa que Jesus amou aquele homem. Jesus amou aquele homem. Está lá em Marcos 10, 21. Há algo atrativo no idealismo do homem, mas Jesus testou a sinceridade dele, pedindo-lhe que vendesse tudo e o seguisse. O homem saiu desanimado, porque tinha muitas propriedades. Ele não estava realmente guardando os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram seu ídolo. Jesus então explicou como as riquezas são sedutoras e disse que é mais fácil um animal grande como um camelo passar pelo minúsculo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram: quem então poderia ser salvo? Mas Jesus apresentou a moral da história para os seres humanos. É impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Coloque uma coisa na sua vida: para Deus tudo é impossível. Para Deus nada é impossível. Marcos 10, 27 parece uma ótima conclusão da história. Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços. Escute uma coisa: você não vai chegar ao céu por seus próprios esforços. Você vai chegar no céu como? Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. É pela graça de Deus que a gente vai ser salvo. Não é por seus próprios esforços. Coloque isso em suas cabeças. Mas então Pedro deixou
escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir Jesus. O mestre respondeu que tudo que deixamos para segui-lo não é nada, comparado com o que vamos receber agora e no mundo por vir. Este é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e a sua ressurreição que nos capacitam a obedecer aos seus mandamentos. Aqui já está a resposta de tudo. Você que é rico, não coloque as suas riquezas em primeiro lugar. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Ajude as pessoas. Não seja um rico de nariz empinado. Levanta o nariz empinado, eu sou rico, eu tenho tudo. Quem te deu forças para adquirir riquezas foi Deus. Não é você. Se você colocar as suas riquezas em primeiro lugar, você vai estar pecando. Você vai estar colocando as riquezas acima de Deus. Isso é muito perigoso. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia para vocês. Aqui em Mateus capítulo 6, verso 19. Olha que fala das riquezas. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Não ajunte riquezas aqui. A riqueza nessa terra acaba. E esse jovem rico, quando Deus falou, vende tudo e siga-me, ele ficou muito triste. Ele colocou as riquezas em primeiro lugar e deixou Jesus. Se a gente tem Deus, nós somos ricos porque a gente tem Deus. Deus nos dá saúde. Deus nos fortalece. Então não coloque as riquezas em primeiro lugar. Temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Agora nós vamos ler Romanos de 1 a 11. De que modo esses versos revelam a realidade da graça de Deus em nossa vida, tanto ao nos justificar, quanto ao nos tornar novas pessoas nele. Vamos lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, verso de 1 a 11. Olha o tema. A nova vida em Cristo. Eu vou ler para vocês, prestem atenção em cada verso que eu ler. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estar unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Isso quer dizer, nós somos libertos pelo pecado. Cristo morreu. Nós somos batizados. Quando você desce no tanque batismal,
Você é morto para o pecado. Você levanta uma nova pessoa. Você vai ter uma nova vida com Cristo. Aquilo que você fazia errado antes, você não vai fazer mais, porque você morreu para o pecado. A graça de Cristo habita em você. Você não pode fazer aquelas coisas que você fazia de errado antes. Não mais. Abandone aquilo. Você tem uma nova vida com Cristo. Você é uma nova pessoa. Você tem que falar de Cristo para as pessoas. Levar Cristo, o seu amor. Falar que Jesus morreu na cruz. Falar que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele ama aquela pessoa. É uma nova vida com Cristo. Você tem que ter. Abandonar o pecado. Abandonar. Deixar de lado. Se você fazia aquilo, se você bebia, você não vai beber mais. Se você fuma, você não vai fumar mais. Abandonar tudo que você fazia de errado e seguir a Jesus. Porque Jesus, Ele vai te dar a vida eterna. É uma vida que você não vai existir mais morte, não vai existir mais dor, não vai existir mais lágrima, porque nós vamos estar com Cristo Jesus. Isso é ter uma nova vida com Cristo. Agora nós vamos para a lição de quarta-feira. Vocês podem beber o meu cálice? O que revela a contínua falta de conhecimento dos discípulos quanto à missão de Jesus e ao significado de segui-lo. À medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, revela aos discípulos o que aconteceria. Esse não era um cenário em que eles acreditassem ou sobre o qual desejassem ouvir. É impressionante quão específico Jesus foi a respeito de sua morte e ressurreição. Mas quando não queremos ouvir uma coisa, é muito fácil ignorá-la. Isso acontece muito hoje. Quando as pessoas ouvem uma coisa da palavra de Deus, ouvem uma verdade da palavra de Deus, elas ignoram, deixam de lado. Infelizmente, isso hoje acontece. Aparentemente, foi isso que Tiago e João fizeram ao se dirigirem a Jesus com um pedido. Um minutinho, irmão, tomar um pouquinho de água. Vou ler de novo. Aparentemente, foi isso que Tiago e João fizeram ao se dirigirem a Jesus com um pedido. Jesus, com razão, pediu mais detalhe e responderam que desejavam sentar-se à sua direita e à sua esquerda na glória. É fácil criticar o pedido deles como completamente egocêntrico, mas aqueles dois homens se dedicavam ao ministério de Jesus e o desejo deles provavelmente não era de natureza totalmente egoísta. Jesus procurou aprofundar a compreensão deles exatamente sobre o que estavam pedindo. Ele perguntou se poderiam beber o seu cálice ou serem batizados com o seu batismo. Olha o que é o cálice. O cálice seria o sofrimento que ele experimentaria no Getsemane, na cruz. Quem experimentaria isso lá no Getsemane? Jesus. Que está lá em Marcos 14, verso 36. O seu batismo seria sua morte e sepultamento. Esses eventos são paralelos ao seu batismo, registrado em Marcos capítulo 1. Tiago e João, no entanto, não perceberam isso. De modo leviano, responderam que eram capazes. Jesus então profetizou que eles beberiam seu cálice e seriam batizados com seu batismo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Está lá em Atos 12, verso 2. João foi o que viveu mais tempo entre os apóstolos e foi exilado em Pátimos, que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Mas Jesus indicou que os lugares de glória são estabelecidos por Deus.
Como os discípulos reagiram à resposta de Jesus? Não muito bem. A mesma palavra grega aganateu, indignar-se, ficar irado, é usada em Marcos 10, 14 e 41. Jesus ensinou que os governadores usam o poder para obter vantagem. Contudo, no reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar os outros. Jesus era o primeiro a praticar esse ensino, como o rei do reino de Deus, como dando a vida como resgate. Mas não era isso que seus seguidores esperavam ouvir. O que significa ser servo? Você revela esse princípio ao interagir com as pessoas? Foi o que Jesus mostrou. Jesus, ele veio nesse mundo a primeira vez para morrer por nós. Jesus foi o servo, ele serviu, ele estava querendo mostrar isso para os discípulos, mas os discípulos não estavam entendendo. Esses dois discípulos aqui queriam um lugar de honra, mas Jesus, ele não se preocupa com honrarias, com lugares com ser uma pessoa importante. O que Jesus estava querendo mostrar ali era ser servo, para servir, como Jesus fez. E os discípulos queriam um lugar de honra, queriam ser pessoas importantes, junto com Jesus. Mas Jesus falou para ele: olha, vocês têm que ser servos, vocês têm que servir. Isso é ser importante. Ajudar as pessoas. O que você quer que eu lhe faça? A lição de quinta-feira. Em Marcos, como Bartimeu reagiu à chegada de Jesus? Como Bartimeu reagiu à chegada de Jesus? Quando Bartimeu ouviu Jesus, o que Bartimeu fez? Até esse ponto no Evangelho de Marcos, com muitas exceções, Jesus dizia às pessoas que não contassem a ninguém sobre seus milagres e sobre quem ele era. Nesse relato do texto de hoje, quando Bartimeu ouviu que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Está lá em Marcos 10, 47. Mantendo o tema da revelação e do segredo presente no Evangelho de Marcos, a multidão assumiu o papel de quem pedia silêncio, enquanto tentava, sem sucesso, acalmar o mendigo barulhento. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais altos. Está lá em Marcos 10, 48. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus como Messias e uma expressão de certeza de que ele podia curá-lo. O título Filho de Davi, na época de Jesus, envolvia dois conceitos: o retorno de um rei ao trono de Israel. É a ideia de que esse personagem realizaria curas e expulsão de demônios. Jesus parou e pediu que chamasse o cego. É interessante que o homem, ao se aproximar de Jesus, atirou a capa para o lado. Nesse tempo, os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade, juntamente com as viúvas e os órfãos. Estavam abaixo do nível e da subsistência que enfrentavam perigo real. A capa representava a segurança do homem, deixá-la para trás. Significa que ele tinha fé de que Jesus o curaria. Olha a fé desse cego. Ele foi com tanta fé, que a fé dele o salvou, que Jesus curou ele pela sua fé. Ele gritou, ele não desistiu da sua cura, ele continuou gritando, que a multidão falou: pare de gritar, mas ele continuou. E Jesus chamou ele, mandou chamar ele. Ele chega e joga sua capa, que significa a confiança que ele tinha em Deus, que ele tinha fé. E Jesus curou ele por causa da sua fé. Jesus não decepcionou todos que iam a ele em busca de ajuda, eram recebidos. O
Cristo fez uma pergunta que havia feito a Tiago e João. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou para o cego. O que quer que eu lhe faça? Sem hesitar, o cego pediu a Jesus Cristo que lhe desse a visão, e o mestre fez imediatamente. Então o homem, agora curado, o seguiu pela estrada. Jesus curou aquele cego, deu a visão dele de volta para ele, e ele seguiu a Jesus com alegria. Você está passando por uma doença? Tenha fé em Deus, que Ele vai te curar. Se for da vontade de Deus, você vai receber a cura, mas você tem que ter fé e acreditar e não ficar duvidando da cura. Jesus, Ele curou aquele cego por causa da sua fé. Essa história é o encerramento da sessão do discipulado em Marcos, servindo como complemento e apoio para a história da cura de outro homem cego, em Marcos 8, 22 a 26. As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos, às vezes não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. A fé é importante. Se você tem fé e acredita, Jesus pode te curar. A fé tem que ser uma fé inabalável, não uma fé pequenininha. Bartimeu teve uma fé inabalável. Ele acreditou que Jesus podia curá-lo. E aconteceu a cura. Jesus o curou. Agora aqui a lição de sexta. Estudo adicional. Olha o que diz aqui. Jesus sempre amou as crianças. Aceitava o inocente, a afeição e o amor espontâneo e sincero delas. O grato louvor de seus lábios puros era como música aos ouvidos de Cristo e renovava seu espírito quando oprimido pelo contato com pessoas astutas e hipócritas. Em qualquer outro lugar onde o Salvador estivesse, seu rosto amável, seus gestos suaves e bondosos conquistavam a confiança dos pequeninos. Olha que coisa bonita, coisa maravilhosa. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 409. Para os que, como o jovem rico, têm altas posições, grandes riquezas, e talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo, mas essa é a norma de conduta para todos que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que a obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu e a essência dos ensinamentos de Cristo, às vezes, linguagem usada por ele, pode parecer autoritária, porque não há outro modo de salvar as pessoas a não ser removendo as coisas que mantidas corromperão todo o ser. Você não pode deixar as coisas desse mundo a corromper você. Não pode. Temos que estar unidos com Cristo. As riquezas que eu li para vocês em Mateus, capítulo 6, as riquezas deste mundo acabam, elas enferrujam. Nada aqui nesse mundo é para sempre. O que não pode acabar com você é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa vida nunca acaba. Essa vida eterna que você vai receber de Cristo nunca vai acabar. Porque nós vamos estar juntos com Cristo, unidos com Cristo. Então nessa terra, como eu li em Romanos 6, temos que ter uma nova vida com Cristo aqui nessa terra, abandonando o seu pecado. As coisas que você fazia antes, você não vai fazer mais. É uma nova vida com Cristo. Porque Jesus, Ele te ama.
Que Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos orar agradecendo os ensinamentos dessa lição, que é a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esses ensinamentos que nós aprendemos da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia. E abençoe a todas as pessoas, Pai. Eu não sei o que elas estão passando, mas abençoe elas, Pai. Elas estão passando necessidades. Algumas estão doentes. Eu não sei, Pai, mas curem elas. Conforme a Tua vontade, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até mais um vídeo do Evangelho de Marco, meus irmãos e irmãs em Cristo. E se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo para muitas pessoas.